Olá, eu sou aquele que aparece nos seus sonhos mais assustadores. Hoje, vou te contar uma história real, aterrorizante e cheia de mistério, que até recentemente eu havia esquecido completamente. Uma história que aconteceu anos atrás, em uma tranquila e quente noite de verão. Prepare-se para mergulhar neste relato, se tiver coragem. Meu nome é Chris. Isso aconteceu há anos, e de fato, foi algo que esqueci até pouco tempo atrás. Eu tinha 17 anos naquele verão e trabalhava à noite em uma pizzaria nos arredores da minha cidade natal. Eu não estava empolgado, mas sem dinheiro e com 2 pais que teriam me matado se eu não tivesse um emprego, não podia reclamar. Eram daqueles trabalhos que você aceita porque não há outra opção, passos lentos, uniformes pegajosos e um carro de entrega que mal subia as montanhas. Pelo menos não tive que dirigir meu próprio carro. Isso teria sido um desastre. E não é muito relevante, mas a pizza era terrível. Terrivelmente ruim. Não entendo como alguém em sua consciência pediria daquele lugar. De fato, ainda não entendo por que alguém pediria lá. Se não fosse pela tecnologia e pela atmosfera relativamente boa que o lugar oferecia, honestamente, acho que não teríamos recebido um único pedido. Esse lugar é o que mais esqueci da minha cidade natal. E isso diz muito. A única coisa que nos salvava de trabalhar lá era que, como a pizza era tão ruim, ou porque o lugar era tão longe, ou talvez uma combinação de ambas as coisas, as pessoas raramente pediam de nós. Então, a maioria das noites era muito tranquila. Não vou te aborrecer com os detalhes mundanos de como essas noites passavam. Era uma pizzaria, tenho certeza que você pode imaginar. Uma noite, enquanto repunha as bebidas na geladeira, o tablet soou com um pedido online. Pizza grande com molho e azeitonas. Lembro que foi estranho porque nunca tínhamos azeitonas. O endereço era no meio do nada, bem no limite da nossa área de entrega, e lembro que quase recusei. Mas antes que eu pudesse, meu gerente, um cara de uns 30 anos chamado Russell, que estava sentado na parte de trás digitando no Reddit, me olhou e me disse para aceitar, porque não tínhamos tido uma única entrega em mais de 1 hora. Não discuti. Então, quando a pizza ficou pronta, digitei as instruções no meu telefone e peguei a caixa. Pelo menos estaria de volta em 30 ou 40 minutos. Pouco antes de sair da loja e caminhar para o carro, olhei mais atentamente para as instruções que Russell tinha escrito e colado na caixa, e que até aquele momento eu não tinha visto direito. Elas diziam, e lembro disso palavra por palavra, estacionar na rua atrás da casa, caminhar pelo quintal, tocar apenas na porta de trás. Isso me chamou a atenção, mas meu cérebro de 17 anos pensou em muitas razões racionais pelas quais alguém poderia querer que eu usasse a porta dos fundos. Talvez não quisessem acordar uma pessoa mais velha ou uma criança na casa. Talvez a porta da frente estivesse em conserto. Ou talvez quisessem esconder a entrega de um pai ou marido. Poderia ser qualquer coisa. Além disso, tudo que eu conseguia pensar era em como a noite tinha sido lenta e em como eu gostaria de terminar rápido para não ficar sentado com as caixas. Então, decidi fazer meu trabalho. Mas quando saí da loja e comecei o caminho, algo começou a me inquietar. Era uma daquelas noites de verão que parecem que você está caminhando em sopa, quente, úmida e completamente silenciosa. Como se o ar estivesse preso em algum tipo de gel invisível. Não sei se isso fará sentido, mas há um cheiro suave e pegajoso que se sente quando está muito úmido e tranquilo. Algo como plástico velho e chão molhado. Esse cheiro é o que eu mais odeio. Mas era inevitável. Fiquei com as janelas fechadas por alguns minutos antes de desistir e ligar o ar-condicionado. O endereço não era na cidade. Na verdade, era na direção oposta, embora a pizzaria já estivesse no meio do nada. A viagem era para levar mais de 25 minutos, mas pareceu mais longa porque as estradas estavam vazias. Não é que não houvesse casas por quilômetros, mas era muito menos denso quanto mais longe eu ia. Quando finalmente cheguei, percebi que tinha que entrar por trás da casa. O GPS me guiou por uma ruazinha que corria paralela a vários jardins. Não havia luzes na rua, nem varandas iluminadas. Tudo estava escuro. Eu estacionei e verifiquei o número da casa 2 vezes, porque parecia um lugar abandonado.
Não havia luzes dentro, nem carros na rua, apenas um jardim seco, com terra arenosa e um piso de madeira que nem fechava direito. Mas segui as instruções. Estacionei bem ali, atrás do jardim, peguei a pizza e caminhei pela rampa em direção à porta dos fundos. Eu tinha a pizza em uma mão e a lanterna na outra, apontando para os meus pés para não tropeçar. Quando cheguei ao topo das escadas, vi a porta dos fundos. Era uma daquelas velhas, brancas, com um pequeno vidro pintado na parte superior, coberto por uma cortina barata. Bati na porta e esperei, mas ninguém respondeu. Bati de novo, sabendo que meu gerente ficaria orgulhoso se eu voltasse com a pizza, embora vazia. Sem resposta. Eu estava prestes a bater uma terceira vez quando vi algo se mover no vidro. Rápido, e não acho que teria notado se não tivesse prestado atenção. Esperei mais alguns segundos, mas não abriu. Então, do nada, notei 2 carros não identificados chegando pela rua à esquerda, logo atrás do meu carro. Meu primeiro pensamento foi que eu estava prestes a me meter em encrenca. Uma das portas se abriu e saiu alguém. Ele me olhou com a luz do carro. O cara me indicou para me aproximar, então eu fiz, pensando que ele era quem tinha pedido a pizza e que talvez eu tivesse me enganado de casa. Mas quando cheguei perto, vi que ele mostrava algo na mão. Era uma placa. O cara era um policial à paisana, porque não usava uniforme, apenas roupas normais. Quando me aproximei, ele me disse para voltar para o meu carro e esperar lá. Assim eu fiz. Entrei lentamente no carro de entrega e fiquei observando. Foi então que percebi que não havia apenas 2 policiais, mas 5 ou talvez mais. Todos tinham luzes, mas nenhum disse uma palavra. Moviam-se como se não quisessem ser vistos. Nenhum bateu na porta ou anunciou sua presença, o que me pareceu estranho. A situação era bastante bizarra. A mesma coisa que me fez parar, me obrigou a ficar quieto. Quando a porta não abriu, um dos policiais gritou para outro e me fez ficar. Eu me senti como se estivesse vendo algo que não deveria, e suponho que era. Finalmente, o primeiro policial voltou para o carro e se inclinou pela janela. Olhou para a bolsa de pizza no assento e exalou. Foi vago, mas me disse que havia uma investigação em andamento sobre aquela propriedade, e que ele e os outros policiais estavam lá vigiando. Ele se desculpou pelo atraso na intervenção e me disse que eu tinha chegado bem na hora em que eles reposicionavam os veículos. Perguntei se ele queria ver o pedido de entrega e ele assentiu. Mostrei a ele o pedido no aplicativo, mas parecia inútil. Havia um número de telefone, o endereço e um nome, Jerry. O policial leu o nome, tomou nota e me disse para ir embora imediatamente. Fiquei frustrado, pensando que meu chefe me mataria por voltar com a pizza sem entregar, mas o policial não mudou de opinião. Eu me despedi e comecei o caminho de volta. Toda a viagem me senti inquieto. Eu não sabia a gravidade do que tinha acontecido nem se algo terrível tinha ocorrido. Nem sequer sei o que. Pensei que a ameaça policial era provavelmente a única razão pela qual ninguém abriu a porta. Mas por que alguém pediria uma pizza se estava sendo vigiado? Talvez a pessoa não soubesse que a estavam vigiando, ou talvez sim, e eu fui parte de algum plano, como se fosse um peão. Eu não sei. O que eu sei é que nunca terei uma explicação para o que aconteceu. E pensar nisso de novo é uma perda de tempo. Provavelmente eu teria esquecido de novo se não fosse porque um dos meus amigos da escola mencionou isso na semana passada. Eu nem me lembrava no início. Provavelmente é melhor que eu esqueça de novo, mas queria compartilhar antes que isso se vá. Isso aconteceu no ano passado. Agora tenho 40 anos. Parece chato, porque é. Mas estamos seguros, e isso é tudo que importa nesta fase da minha vida. Alguns anos atrás, meu pai morreu depois de uma longa batalha contra o câncer. Ele deixou uma casa de praia em Delaware, onde eu nunca tinha estado antes porque era alugada todos os anos. Não era nada grande nem luxuoso, mas estava em um lugar incrível, a apenas um quarteirão da praia. Minha parte favorita é que todo verão, depois que ele faleceu, usamos essa casa para descansar. Uma semana aqui, um fim de semana ali. Tornou-se uma tradição familiar. Minha esposa e eu amamos passar tempo lá,
mas as crianças amam ainda mais. Eles passavam horas brincando na praia, andando de bicicleta e explorando. Parece um presente, algo que meu pai nos deixou para desfrutar. Esta história ocorreu durante uma dessas semanas no verão passado. Era meio de semana e a praia estava mais tranquila. Lembro daquela noite com clareza. Era sexta-feira. As crianças tinham jantado perto das 21h30 depois de um longo dia sob o sol. Minha esposa e eu estávamos sentados na parte de trás jogando cartas e bebendo vinho. Então, nosso filho mais velho, Jordan, saiu. Ele parecia exausto. Me disse que ouvia um barulho no quarto dele que não o deixava dormir. Eu disse à minha esposa para mantê-la fechada. Pensei que seriam ruídos normais de uma casa antiga. Jordan não dividia quarto com o irmão, então não vi problema. Eu o acompanhei até o quarto e ele me apontou para uma parede perto da cama e me pediu silêncio. Nós dois ficamos quietos por um tempo. Não ouvi nada no início, mas queria que ele soubesse que eu acreditava nele. Depois, sim, um barulho suave, exatamente como ele descreveu. Eu me aproximei da parede e prestei atenção. Não soava como um animal, mas como se viesse de dentro da parede. Então eu ouvi. Respiração. Não um animal, respiração humana. Profunda, lenta. E então, sem brincadeira, o grito mais agudo e aterrorizante que já ouvi, vindo da parede. Fiquei tão surpreso que gritei de medo. Peguei Jordan pelo braço e o tirei do quarto. Descemos para onde seu irmão mais novo, Scott, dormia. Eu nem pensei em voltar para o quarto com minha esposa. Eu só queria proteger meus filhos. Ao chegar lá embaixo, gritei para ela, e então ouvi outro grito, desta vez muito mais perto. Eu me virei e vi um homem coberto de gelo batendo na parede em nossa direção. Cheguei com as crianças à parede, e nós o vimos. Parecia que ela ia quebrar. Ele gritava, chorava e batia na porta como um animal. Não posso repetir o que ele dizia. Eu me joguei contra a porta e pedi à minha esposa para tirar as crianças de lá e chamar a polícia. Ela cobriu os olhos das crianças e os tirou dali. Eu tentei manter a porta fechada. Não sei quanto tempo aguentei. 1 minuto, 5, pareceu uma eternidade. O homem parecia ter energia ilimitada. Foi preciso toda a minha força para evitar que ele entrasse. Eu estava pronto para lutar se ele quebrasse o vidro. Mas pouco antes disso, a polícia invadiu. Um dos oficiais o atacou por trás, e outro ajudou a segurá-lo. O resto da noite foi uma mistura de emoções. Depois de tirar o homem da casa e colocá-lo no carro da polícia, os oficiais me pediram para contar o que havia ocorrido. Juntos inspecionamos a casa para procurar algo que não sabíamos que existia. Encontramos um espaço oculto, uma entrada secreta na parede do quarto de Jordan. Eu nunca a tinha visto. Nunca havia inspecionado a casa quando a herdei. Alguns dias depois, soube que ele havia descoberto essa entrada durante o descanso. O homem estava roubando comida de nossa casa, e os vizinhos tinham percebido. Não voltamos àquela temporada por medo e trauma. Eu não queria expor minha família a isso. Finalmente, pude descansar um pouco. Usamos a casa novamente neste verão e, felizmente, as coisas parecem normais, ou pelo menos tão normais quanto podem ser. Eu cresci em uma área rural onde você podia andar de bicicleta por quilômetros sem ver ninguém. Minha estação favorita sempre foi o verão. Embora eu tenha vivido na cidade e essa magia tenha se perdido um pouco, ainda me lembro daquelas noites tranquilas. Havia algo especial na calma e no silêncio que eu amava. Era meu próprio pequeno canto do mundo onde eu podia desaparecer por horas sem que ninguém notasse. As noites de verão eram as melhores. A escuridão adicionava essa sensação de privacidade e liberdade. Quando eu tinha 16 anos, havia uma garota de quem eu gostava. Ela era um pouco mais atrevida que eu, sempre empurrando os limites. Uma noite rara em julho, decidimos sair para olhar as estrelas. Apenas nós dois, 2 motos e uma garrafa de vinho. Não era a primeira vez que fazíamos algo assim. Na verdade, era algo que fazíamos com frequência. Pelo menos até o que eu vou te contar.
Aquela noite foi provavelmente uma das últimas vezes que saímos para olhar as estrelas juntos. Não tínhamos um plano, apenas queríamos ir a um lugar novo. Taylor disse que conhecia um bom lugar na beira da cidade. Um deserto abandonado onde ninguém nos incomodaria. Saímos por volta das 22 horas. Não sei quanto tempo andamos, talvez 20 ou 30 minutos. Não paramos até que deixamos para trás qualquer sinal de civilização. Em algum momento, Taylor notou que não havia marcas na terra. Mas o lugar parecia perfeito. Um campo aberto, sem edifícios ou paredes. Apenas um pedaço enorme de terra sob um céu infinito de estrelas. Pegamos uma manta branca e abrimos o vinho barato que Taylor tinha trazido. Não era grande coisa, mas essas noites são sempre iguais, olhar as estrelas e tentar encontrar uma. Em algum momento, Taylor me perguntou se eu pensava que a tínhamos visto. Eu disse que provavelmente não, mas para ela continuar olhando. Não são tão raras no campo, onde se podem ver tantas estrelas, mas é preciso prestar atenção. Estrela ou não, tivemos um ótimo dia. O vinho estava fazendo efeito e comecei a sentir a tranquilidade. Era uma noite que parecia que o tempo não existia. Como eu disse antes, isso não é muito relevante para a história, mas eu me lembro. Houve um momento breve que pareceu um piscar de olhos no ritmo da noite. Taylor me olhou de uma forma que me fez pensar que ela queria algo mais do que amizade. Era apenas uma curiosidade. Mas naquela noite a senti mais forte do que nunca. Não perguntei, não disse nada. Não se falava abertamente dessas coisas quando crescemos. Talvez eu estivesse lendo demais. De qualquer forma, a noite continuou. Nós não dormimos, apenas sentíamos a brisa no rosto e nos deixamos levar no silêncio. Juro que não fechei os olhos por mais de 5 segundos. Mas quando os abri, Taylor já não estava. Não estava nem por perto. Eu fiz um giro de 360 graus procurando, mas não a vi. Naquele momento, senti um medo inexplicável. O campo vazio se tornou aterrorizante e a tranquilidade se transformou em pânico. As estrelas pareciam mais escuras. Não sei como explicar, mas o céu parecia aberto, como se alguém tivesse mudado a luz no mesmo lugar. Sei que não faz sentido, mas foi assim que me senti. Peguei meu telefone para ver a hora. Eram exatamente 3 da manhã. Essa hora ficou gravada na minha memória para sempre. Tive que olhar várias vezes para ter certeza de que minha mente não me enganava. Nem sequer tinha passado muito desde a meia-noite. Eu me perguntava se tinha dormido. Eu sabia que não, mas não tinha certeza. Seria possível que Taylor tivesse me deixado sozinho? Ou que eu tivesse ido embora sem perceber? Eu não conseguia acreditar. Ela nunca faria isso. Chamei o nome dela algumas vezes, mas ela não respondeu. Eu não sabia o que pensar. A única explicação lógica era que ela tinha me deixado abandonado, mas eu não entendia por quê. Não tínhamos discutido, a noite tinha sido boa, muito boa. Liguei para o telefone dela várias vezes, mas ela também não atendeu. Eu comecei a chorar. Você me culparia? Peguei minha bicicleta e comecei a caminhar para casa, sem parar até chegar à minha caminhonete. Eu estava exausto, sem ar, e sem entender o que havia acontecido. Eu fui dormir imediatamente. No dia seguinte, escrevi para Taylor esperando um pedido de desculpas ou uma explicação. Mas em vez disso, ela me pediu uma. Ela me perguntou, palavra por palavra, onde diabos você foi na noite passada? Eu contei o que me lembrava, que me levantei sozinho às 3 da manhã e pensei que ela tinha ido embora. Mas então ela me disse algo que me fez contar esta história. Ela disse que foi ela quem se levantou sozinha às 3 da manhã e que eu fui quem foi embora. Ela me esperou por mais de 1 hora e depois caminhou para casa brava e confusa, pensando que eu estava chateado e a tinha deixado. Ficamos tentando encontrar uma explicação, mas nada se encaixava. Nenhum de nós tinha memória depois daquele momento. Não tínhamos mensagens ou ligações que pudessem reconstruir o que realmente aconteceu. Mesmo que nos lembrássemos de ligar um para o outro ao acordar, esses registros não estavam em nossos telefones.
Finalmente, nós desistimos. Ou pelo menos, desistimos. Durante meses eu ficava acordado olhando pela janela para as estrelas e lembrando daquela noite. Taylor e eu nunca mais saímos para olhar as estrelas sozinhos. Não falamos muito sobre o que aconteceu, mas tenho certeza que ela também não esquece. Eu percebi que algumas coisas simplesmente não têm explicação. E isso me assusta. Se você gostou desta história e quer ouvir mais relatos que te arrepiem, se inscreva e me acompanhe neste canal onde a realidade e o mistério se cruzam. Nos vemos no próximo relato.